Bem-vindos a este Hora da Verdade. O nosso convidado é André Ventura, líder do Chega, a quem agradeço desde já ter aceitado este convite. André Ventura, Rui Rio continua a dizer que está completamente fora de questão uma coligação com o Chega, porque o partido de André Ventura não se moderou e prefere não formar governo a ter de coligar-se consigo. O Chega não vai ter aquilo que quer se o PSD ganhar as eleições. É assim. Veremos se é assim ou não. Eu já vi muitos irrevogáveis no PSD e no CDS. Vamos ver como é que a coisa corre. Eu não podia tomar uma decisão contrária àquilo que o partido me pediu. Vocês estiveram lá, no Congresso também, nos vários congressos que houve. O partido não pediu moderação, o partido pediu mais força, mais firmeza nas causas, mesmo que isso implique não ir para o governo. Repare, Rui Rio é quem vai ter que fazer esta escolha, provavelmente. Gostava de ser eu, provavelmente não sei, porque as sondagens são o que são, eu sou uma pessoa realista. As sondagens hoje dizem que o PS deve vencer as eleições, com alguns números próximos, o PSD pode estar a seguir, e o Chega deverá ser a terceira força política. Isto significa que se por acaso PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS formarem uma maioria de direita, Rui Rio vai ter que tomar uma decisão. Ou quer ou não quer. Não é o Chega que vai ter que tomar a decisão, porque a nossa está tomada há muito tempo. Nós contribuiremos para um governo não socialista com as reformas naquelas áreas que todos já conhecem. O PSD tem que dizer se aceita ou não. Se não quiser e disser eu abdico e prefiro governar com o Partido Socialista, ouça, para mim eleitoralmente é fantástico. Significa que o PSD optou por ser o Partido Socialista 2, prefere ser a muleta do Partido Socialista do que governar à direita. A partir daí os portugueses sabem que só há uma oposição, que é o Chega. Mas está a dizer então que a palavra de Rui Rio não é para ser, não é lei, e portanto está à espera que ele possa mudar de ideias. Não estou a dizer que o Rui Rio é incoerente, eu até disse isto na campanha interna do PSD. Eu acho que o Rui Rio tem muito mais assertividade do que Paulo Rangel, isso não tenho dúvidas disso. Agora, acho que o Rui Rio, ao dizer que se depender do Chega abdica, quer dizer, quando sabe que o Chega está em terceiro nas sondagens, era o mesmo que António Costa há 5 anos dizer, se depender do Bloco de Esquerda eu abdico, porque o Bloco era o partido que estava a seguir nas sondagens. Portanto, repare, nós estamos a 30 dias das eleições, mais ou menos. Não há milagres em política, nós estamos nisto há muito tempo, sabemos como é que Mas é. há surpresas. Há surpresas. O Chega pode não ficar em terceiro, pode ficar em quarto, pode não ter 10, ter 8, pode não ter 8, ter 6, pode ter 12, 13, 14 ou 15. O que sabemos é que vai andar por ali, nesta margem, não vai descer agora num mês para 1% nem para 2%. Portanto, há um eleitorado já fixo do Chega, forte, conforme as sondagens têm vindo a mostrar. O Rui Rio sabe isso. E quando ele diz assim, se eu precisar do Chega, abdico de governar, ele vai ter que explicar aos portugueses na noite eleitoral que sim, a direita tinha condições para uma maioria, mas como ao Chega eu não me quero meter nisto. E abdico para o PS. E o eleitorado fará disso o juízo que tem que fazer. E sobretudo o que eu espero é que o eleitorado de direita perceba de uma vez por todas que ali temos tudo menos direita. Temos um centro-esquerda igual ao Partido Socialista. E, portanto, quem é de direita? Os empresários, o comércio, os antigos eleitores de Pedro Passos Coelho, de Paulo Portas, de Cavaco Silva, têm que perceber que hoje votar no Chega é a única solução que têm. Portanto, é isto que eu quero que eles percebam na noite eleitoral. Mas há aqui uma precisão que é preciso fazer. Rui Rio disse que uma coligação formal, em que o Chega até possa... ministérios. Sim, exatamente, um governo, fazer parte do governo. Isso, não. Mas, se for algo que não implique uma coligação, que seja, por exemplo, uma solução de apoio parlamentar em algumas questões-chave, Rui Rio não disse que isto não pode existir. Não é? Claro que ele não disse isso. Sim, mas aceita isso ou é o tudo ou nada? Ou é fazer parte do governo ou uma incidência parlamentar como nos Açores não serve? Repara o que é que o PSD nos está a dizer. Para governar vocês não servem, porque são muito radicais. Para estar lá para nos apoiar já servem. E o que é que responde a isso? É isso. E, portanto, servem para levantar a mão e baixar. Respondemos que não. O Chega não é um partido de muleta, isso já o CDS e a Iniciativa Liberal estão lá. Nós somos um partido para fazer valer causas. Eu já disse isto uma vez, eu quero que isto fique claro. Que é para o país depois não nos cair todo em cima naquele dia. Se nós tivermos que votar contra o programa do governo... Mas qual é a diferença de fazer, por exemplo, um acordo de incidência parlamentar nos Açores, em que viabilizaram um governo, e porque é que não é possível viabilizar este governo eventual do PSD no continente e a nível nacional? A gente viver é também aprender. Portanto, arrepende-se daquilo que aconteceu nos Açores. Não me arrependo, mas percebi que não foi a solução equilibrada que devíamos ter tido e com a força que o Chega já tinha. O Chega teve quase 6% nas eleições dos Açores e aceitou não ir para o governo, ao contrário do CDS. E, portanto, apoiar. O que é que temos? Temos um governo que tem familiares, continua com familiares e com compadrios, conforme já foram noticiados várias vezes, a nível de soluções governativas. O gabinete para a corrupção só avançou quando eu disse no Parlamento que íamos tirar o apoio ao governo dos Açores. O apoio às famílias continua por fazer. E o nível de subsídio à dependência, que eu saiba, está pior este ano. E, portanto, quando olho para aquilo que nós acordámos, percebemos, não é o erro, mas é a ineficácia que foi aquele acordo.
E portanto, se me perguntam, vai fazer o mesmo a nível nacional? Para quê? Para ficar com os erros do PSD e não conseguimos fazer as reformas que é preciso fazer? Então, nesse Ninguém caso, sabe. está a empurrar o Rui Rio realmente Não. para o PS, Não, porque mas porquê é se que o ele Rio sei- não quer ministros do Chega, Então, mas é isso que o Rui Rio tem que decidir. Porquê? Porque é que ele não quer ministro do Chega? Os ministros que têm lepra? Têm Covid? Ele tem que decidir porque é que não quer isso. Porque não é de direita. Porque ele quer governar à esquerda. É muito simples. As pessoas têm que saber isso. Quem votou, eu volto a dizer, quem votou em mas a Pedro... direita tem um espectro largo. Pois, mas não é Rui Rio de certeza. Ele foi à conferência Não é do só o Grau. Chega. A direita não é só o Chega. Também tem o CDU Liberal, o CDS. Mas Exatamente. Rui Rio disse, mas ouça, nós temos de governar com as sondagens que temos, não é? Ninguém acha possível o PSD, a IEL e o CDS conseguirem uma maioria absoluta. Não vamos precisar do Chega. Não sou eu que digo, todos os números dizem, todas as sondagens. Portanto, não sou eu que estou aqui a dizer isso se for assim. Não, não há nenhuma sondagem que dê ao PSD a maioria com o IEL e com o CDS. Portanto, vai precisar do Chega. Ora, quando isso acontece, e o Rui Rio diz assim, eu não quero governar com o Chega, prefiro governar com o PS, com tudo o que o PS tem feito de mal ao país, então percebe-se aquilo que eu tenho dito. Porque é que o Rui Rio votou 60% das vezes ao lado do PS. Ele identifica-se muito mais com o PS do que com o Chega. Mas então, eu não acho isso mal. Eu acho é que os eleitores de direita têm que saber isso. Eu acho é que quem votou em Pedro Passos Coelho tem que saber isto. Tem que saber, Rui Rio prefere governar com o PS do que com o André Ventura. Prefere governar com o António Costa do que com o André Ventura. E a sua palavra é final. Susana, na noite eleitoral o que vai estar em causa é isto. Rui Rio quer como Ministro da Justiça António Costa ou André Ventura. É isto que está em causa no dia eleitoral. Quem é que ele quer governar com o PSD? Portanto, a gente pode dizer, eu não gosto do Chega. Eu também posso dizer que não gosto do PSD, mas é o que é, a vida é o que é. Portanto, se a vida é o que é, ouçam, eu tenho dito isto às vezes de exagero, nem que Cristo deixe a terra, o Chega vai ser a terceira força política nacional. Quer Rui Rio durma para um lado, durma para o outro, grite para um lado, grite para o outro. No dia 30 de janeiro eu só tenho que dizer uma coisa à noite. Eu aceito governar com este Chega, ou não há outro Chega, não há outro líder, não há este, que teve os votos que vai ter no dia 30. Eu aceito governar com ele, ou prefiro ir para a cama com o António Costa. É isso que vai acontecer. E é isso que a gente espera, que ele explique no dia 30. E o que eu espero é que Pedro Passos Coelho, Cavaco Silva estejam a ouvir esta entrevista aqui e possam dizer aos seus eleitores, àqueles que confiaram neles para fazer uma reforma fiscal, uma reforma política, onde foi preciso pôr as contas em ordem, se preferem governar com o Partido Socialista Ainda ou com, bem, ou com ainda o bem Rui que Rio. fala nisso na reforma fiscal e na reforma política. Eu não percebo, olhando para o programa eleitoral que foi apresentado há dias, eu não percebo, por exemplo, agora que fala da reforma fiscal de Pedro Passos Coelho, quais são as prioridades do Chega. Lembro-me que no dia do arranque do Congresso do PSD, David Justino deu uma entrevista em que foi muito claro, disse que agora não havia condições para descer impostos por causa da crise pandémica e que quando houver a principal prioridade vai ser baixar o IRC. Sobre isso, diga-nos claramente o que é que defende o Chega. A descida do IRC para nós é também fundamental. E há Pois, só que as frases dizem várias coisas e não se percebe o que é prioridade. Eu vou deixar claro isso. O IRC para nós é um vetor importante. A descida do IRC traz consigo maior investimento direto estrangeiro e maior investimento empresarial, embora não esteja ligado. Eu vou dar um exemplo. Quem não nos ouve não é especialista nesta matéria. A Bulgária tem as taxas de IRC mais baixas da Europa e não é conhecida por ser um país de desenvolvimento e de progresso e de atração de investimento. Há outros fatores para além disso. David Justino ignora isso, também não é especialista nisto e não é exigido que seja. Mas eu, que sei de fiscalidade alguma coisa, sei que as descidas do IRC por si só não trazem mais investimento externo. Então o que é que deve ser É feito em preciso primeiro lugar? desburocratizar a justiça. Muitas empresas preocupam-se que em Portugal um processo no Tribunal Administrativo demora 8 anos, quando em França demoram 2. Portanto, isto é importante. Portanto, para nós, mais importante que a baixa do IRC, que também é relevante, é o corte nesta progressividade absurda do IRS que temos. Há hoje portugueses e portuguesas como nós que mais de 40% do rendimento vai para impostos. É isto que está errado. Na gênese, é esta ideia de que quem trabalha mais, de que quem produz mais, tem que ser mais penalizado. Nós quisemos passar para fora a ideia de que quem mais ganha é mais penalizado, mas isto é errado. O sistema português não é assim. O sistema português é quem mais trabalha é mais penalizado. Eu dava aí muitas vezes exemplos de que em Portugal, se alguém tiver 3 empregos, todos a ganhar relativamente 800 euros ou 900, há alguns casos em que quem tiver o segundo e o terceiro emprego traz para casa menos do que o que tem só um. Isto cabe na cabeça de alguém. Só que, claro, as pessoas não percebem isto e o governo faz-se e o governo vale-se das pessoas não perceberem isto. O nosso problema é a progressividade do IRS, que dá saltos à medida que quem trabalha e se esforça mais. E, portanto, revia os escalões. Revíamos escalões com menos progressividade. Então, em vez de falar de esquerda e direita, o que eu vejo aqui é uma dificuldade logo à partida do PSD se entender com o Chega em termos fiscais. Mas está a ver a diferença. É que não estou a ver como é que é possível. É que nós aí mostramos abertura. Nós dissemos, nós até defendemos tendencialmente, e a Iniciativa Liberal também é próxima de nós, uma taxa única de IRS. Mas admitimos que isto é um cenário que levanta alguns problemas de justiça social, complexos,
e que é um cenário a realizar a médio prazo. E, portanto, nós mostramos abertura para o PSD e para a Iniciativa Liberal de nos sentarmos e definirmos uma estratégia fiscal a médio prazo. É muito bem. Nós queremos uma taxa única, o PSD não defende bem uma taxa única, defende menos escalões. Então vamos sentar-nos e negociar o que é possível fazer a 4 anos, o que é possível fazer a 8 anos. Mostrarmos abertura para isso. Eu defendo menos escalões do IRS, mas percebo que isto não pode ser feito de um dia para o outro. E, portanto, que temos que nos sentar, definir uma estratégia fiscal. O que não pode continuar a acontecer é que quem mais trabalha é quem é mais penalizado. Portanto, nós aceitamos falar com o PSD e com a Iniciativa Liberal e que o CDS, se tiver essa força eleitoral nas próximas eleições, para negociar um modelo fiscal de desenvolvimento a médio prazo. Estamos abertos a isso, eu nunca disse assim. O PSD, como não pensa exatamente como nós, está fora. O PSD é que insiste nisto de branco ou preto. Essas conversas nunca existiram com o PSD, com dirigentes nacionais ou até com o Rui Rio? Existiram com vários dirigentes nacionais, com quem eu falo muitas vezes. Com o Rui Rio, obviamente, as conversas têm outro sentido e mais formais e foram essencialmente focadas no episódio dos Açores e no pós-Açores. Não vou revelar. Eu estava a torcer por Rio nas diretas, porque já percebi que há pouco disse que era mais coerente. Não estava a torcer por ninguém. Acho que Paulo Rangel não estava a torcer por ninguém. O PSD decidirá as suas coisas. E também não gosto que eles decidam no Chega. Acho que o Paulo Rangel era um líder muito fraco, honestamente, para a direita e para a oposição à direita. Acho fraco do ponto de vista do discurso, fraco do ponto de vista da presença em política, do discurso, da assertividade. Viu muito zigue-zagueante em muitos temas. É mais crítico de Costa do que Rio. Bom, é crítico porque não estava lá. Porque se lá tivesse, provavelmente teria feito a mesma coisa. A verdade é que o Rui Rio, eu disse isto, votou 61% ao lado do... Vocês podem confirmar isto. O PS votou 61% ao lado das vezes do PSD. E, portanto, vêm-nos dizer agora nas eleições... Sim, são aquelas estatísticas que dizem que o Chega é o único partido que nunca conseguiu aprovar uma mas por acaso até essas estão erradas, que aprovámos uma que tem a ver com o luto parental. Portanto, esses senhores que fazem isso nem sequer... Isso foi antes dessa mas por acaso esta notícia aprovação. Saiu antes desta verdade, notícia. E eu depois até a corrigi. Mas muitas vezes estão errados na estatística que fazem. Agora é verdade, o sistema juntou-se todo para situações tão ridículas como a lei era exatamente igual, do PAN, do Chega e do PCP, mas passava a do PCP e a do PAN e chumbava a do Chega. Portanto, isto mostra como o sistema estava contra nós. Mas não é isso que nos preocupa, agora teremos outra força e é nessa base que vamos gerir a nossa força política. O que eu lhe estava a perguntar é se, entretanto, depois dos Açores, das conversas que houve para os Açores, se houve, entretanto, conversas com o Rui Rio ou com dirigentes nacionais sobre estratégia política de centro, direita, centro mais à esquerda, sobre Não vou revelar isso. A única coisa que vou dizer é, até porque acho que são conversas que não foram de natureza institucional, foram de natureza mais pessoal. O que lhe posso dizer é isto: neste momento, ao ponto em que estamos, não há nada para conversar com o Rui Rio. Entre André Ventura e Rui Rio, neste momento, só há uma coisa a esperar. Dia 30 de janeiro, às 8h30 da noite. É isso que é preciso esperar. E depois, logo se vê se há que falar ou não. Neste momento, não temos mais nada para falar. Provavelmente, se um de nós sair depois das eleições, nunca mais falaremos. Por isso. Mas isso é... Peço desculpa de apanhar essa deixa. Um de nós sair depois dessa... Se nós sair da liderança dos partidos. Mas admite que isso pode acontecer? Bom, se eu só ficasse com um deputado à mesma, acho que mandaria a dignidade que saísse. Depois Já disse que gostava de ter 15 a 20 deputados. Se ficar abaixo disso, não, acho que não faz sentido. O partido teve diretas agora, eleições. O partido vem de 1%, 1,29%. O que disse foi, se mantiver este nível de votação, obviamente que sai. Acho que agora temos que nos concentrar em crescer e consolidar. Eu tive 12% nas presidenciais, mais ou menos, 12%. Acho que o resultado que ambiciamos é entre 15 a 25 deputados. O resultado possível, o resultado talvez mais realista do ponto de vista da percentagem, será entre 8 e 12, que é entre o que eu tive nas presidenciais e o que as sondagens neste momento nos atribuem, 8, 9%, terceira força política. Vamos lutar por mais, mas acho que isto é o realista. Pode ser um pouco menos, se a bipolarização acentuar a disputa eleitoral nos últimos dias, acho que todos percebemos o que é que isso quer dizer. Não faz sentido criar depois crises no Chega se isso não acontecer. Não vai haver uma encenação como não, das últimas 2 vezes. Não foi bem uma encenação, mas não vai haver nenhuma crise política no Chega. O que posso garantir é que o Chega está neste momento seguro, tem uma liderança, tem uma direção nacional que foi eleita por 85,4%, tem um presidente que foi eleito por mais de 95% dos votos. Se eu me mantiver sozinho no Parlamento, eu já tinha dito que renunciarei e que não me candidatarei outra vez. Há uma coisa que eu gostava de lhe perguntar, que numa entrevista que disse que tinha ganho votos à abstenção e ao PCP, em que falou sobre o que se tinha passado em algumas regiões do Alentejo. O que lhe pergunto, e agora que vamos ter novamente eleições, é o que é que acha que tem em comum o eleitorado do Chega e o eleitorado comunista, ou o que é que aproxima o Chega e o PCP para que haja uma transferência direta de votos?
A transferência direta existe e não é só uma questão de ver os números no Alentejo e no Algarve e em Setúbal também. Existe porque nós temos exemplos de dirigentes, de militantes, que estavam no Partido Comunista e estão no Chega. Portanto, não é apenas uma questão de ver números. Quem? Temos vários. Já ouvi essa frase e nunca vi identificados. Olha, Manuel Alves de Aveiro, temos vários, podia dizer vários nomes, pode confirmar, mas são vários. Várias pessoas que estavam no PCP e agora estão connosco. Eu até disse isto no Congresso do Chega, pessoas que têm um grande sentido de organização, de trabalho político, etc. Basta ver o resultado que tivemos em Moura, e em Mourão, terras do Bastião Comunista, em Setúbal. Entretanto, perderam a vereadora que se Sim, mas eu estou a falar do resultado eleitoral. Ela não é a vereadora que decide se são comunistas ou não. É o voto está lá, portanto, independente de quem seja. Acho que isso é o que importa. É os votos que temos. Eu tive na Assembleia Municipal de Moura 25% dos votos. É um quarto do eleitorado. No eleitorado total votaram no Chega. Este eleitorado tinha que existir em algum sítio. Ora, se Moura só tinha PS e PCP, esse eleitorado era ou do PS ou do PCP. Portanto, isto não é difícil de ver. O que é que tem em comum? Olha, a questão não é o que é que tem em comum. Há dois problemas que são realistas. Um é a distância e o esquecimento a que o Estado vetou estas áreas e que hoje sentem que o Chega é a única voz de revolta contra isso. Eu lancei a minha candidatura presidencial, não foi no Chiado, nem na Foz, no Porto, foi em Porto Alegre. Porque queria dar um sinal. Quando todos se passeavam pelas ruas do Chiado, ou da Foz, ou andavam por Aveiro, de Moliceiro, eu fui para Porto Alegre, para uma das zonas mais esquecidas do país. Era mais difícil. E que elege, é um dos círculos eleitorais que menos elege deputados. Para mostrar que não era com isso que eu estava preocupado. Marcelo Rebelo de Sousa também escolheu um sítio que não era normal, que se foi a Celurico de Mas é a terra dele. Porto Alegre não é a minha terra. Eu sou de Sintra, aliás, uma terra que elege muitos deputados. Eu sou da maior freguesia do país. Era fácil para mim fazer isso. Esse é o populismo em que eu não quero jogar. Eu quis ir a uma da terra. Não é populista, está a dizer que não é populista. Ouça, basta ver que eu lancei uma candidatura presidencial em Porto Alegre. E, portanto, se eu quisesse mesmo os votos a sério, não era onde elegem 2 deputados que eu ia lançar a minha candidatura. Mas foi para mostrar a distância a que o Estado tem disso. Um dos problemas de muito eleitorado comunista é a distância a que o Estado vetou estas terras. E hoje identificam no Chega como a única forma de resposta a isso. Esse é um problema. O outro tem que ver com a comunidade cigana, e efetivamente, e não vale a pena escondermos a realidade, os eleitores comunistas em muitas áreas do Alentejo sentiram-se defraudados que o PCP nunca conseguiu ter uma palavra de crítica face aos problemas que aconteciam em Reguengos de Monsaraz, em Évora, em Elvas, em Monforte, em Assis, em Porto Alegre, em relação à comunidade cigana. Quem é que lá estava quando havia alguma coisa com a comunidade cigana? André Ventura e o Chega. E os eleitores não são parvos e perceberam que só há hoje um partido que tem coragem de dizer: há um problema com a comunidade cigana, temos que o resolver. Os comunistas andam ali, para trás, para a frente, pode haver, não pode haver, etc, etc. E depois dá nisto, dá em perder votos e as pessoas não confiarem neles. Portanto, eu sou muito realista. Não vale a pena falarmos aqui de transformações ideológicas ou de transformações político-programáticas. Muito eleitorado comunista no Alentejo, em Setúbal e no Algarve, passou para o Chega para responder a um problema que é o da comunidade cigana. Então não vale a pena a gente criar aqui ilusões que não existem. Não é? Deixa-me fazer uma questão sobre questões internas do partido, relativamente ao afastamento de um ex-vice-presidente e fundador do partido, Nuno Afonso, das listas de deputados, e foi André Ventura que decidiu toda a lista para os diversos distritos. Nuno Afonso trata-se do militante número 2 do Chega. Porquê é que houve este afastamento? Esta nega de um fundador do partido que é seu chefe de gabinete, de resto. Mas porquê é que não há espaço para uma pessoa que ao longo dos últimos, no anterior congresso e neste, tem vindo, enfim, a fazer algumas críticas à sua direção? Mas não se trata disso, não se trata de críticas, nem não dá espaço. Repare, o Nuno Afonso é meu chefe de gabinete. O Nuno Afonso foi o coordenador autárquico nacional. Teve a minha confiança para ser candidato a uma das maiores câmaras do país, onde aliás foi eleito. Mas ele agora, por exemplo, já aventa sair do partido no final, a seguir a 30 de janeiro, conforme o resultado. Não parece que foi isso que o Nuno Afonso quis dizer. Aliás, eu já falei com ele depois disso e não foi isso todo que ele quis dizer. O Nuno Afonso teve a minha confiança para ser candidato a uma das maiores câmaras do país. Portanto, acho que só isso é revelador. Sintra. Sintra. E onde foi eleito vereador, aliás, e onde o Chega tem dos seus bastiões mais fortes. Tirou a maioria a Basílio Horta. Basílio Horta. É meu chefe de gabinete, eu num cargo de confiança pessoal. Não é sequer um cargo de confiança política, é pessoal, que é um chefe de gabinete parlamentar. Foi coordenador autárquico nacional há 2 meses atrás. Portanto, eu acho que também tem que haver aqui a capacidade de perceber que tem que haver múltiplas pessoas e múltiplos rostos para funções diferentes. Eu vou-lhe dar um exemplo. O embaixador António Tanja é hoje vice-presidente do partido. É um embaixador que esteve em sítios onde a maior parte dos embaixadores não esteve. Foi o único embaixador suspenso das atividades com processo disciplinar por 90 dias. Mas ganhou em tribunal.
Portanto, perdeu na parte administrativa e ganhou em tribunal. Acho que esquecem-se de dizer essa parte. E depois, quando olhamos para isso, percebemos que o embaixador António O que Tanja ganhou em é tribunal uma foi a indemnização. Ganhou em tribunal e... Mas a ou seja, suspensão foi suspenso. bom, mas ouça, se o seu chefe a suspender e você depois ganhar no tribunal, você ficou suspenso à mesma. Ganhou foi em tribunal. Isso é a justiça, é assim, não funciona de outra maneira. Então, ele ganhou, ele tinha razão. Teve no Kosovo, teve em Timor, teve em zonas de conflito. E, portanto, podiam dizer assim, porque é que ele não vai na lista de deputados? Porque eu entendo que neste momento ele é importante noutras funções. Esta coisa de dizer quem não vai perdeu a confiança do Presidente. Bom, olha, o António Tanja podia se queixar. É número 2 do partido, é vice-presidente e não vai nas listas de deputados. Qual é a questão grave aqui? Olha, o Tiago Sousa Dias é secretário-geral. É uma pessoa em quem confio, que tem um trabalho feito em prol do partido, não vai nas listas de deputados. O Ricardo Regal é diretor de protocolo de relações públicas, é um dos fundadores do partido, também não vai nas listas de deputados. Quer dizer, esta ideia que nós temos de que quem não vai nas listas é porque o Presidente o quer afastar, porque é crítico, ou porque não tem a ver com isso, tem a ver com eu entender, neste momento sou eu que tenho que escolher, não é? Eu entendo que as pessoas são para determinadas funções. O Nuno Afonso tem feito um trabalho que é importante do ponto de vista do gabinete parlamentar e eu espero que se mantenha assim. Pois, em prol do a partido. ideia é essa, é porque é o senhor que escolhe, tem o poder único de escolher os candidatos a todas as eleições, desde juntas de freguesias ao candidato presidencial. Agora, E, portanto, isso não acontece em mais partido nenhum. excepto no PCP. Não. Não, no PCP tem órgãos. Tem órgãos que que são é todos a eleitos pelo comissão, Comitê Central. que é o Comitê Central e que é a Comissão Política. Aí como é que são eleitos esses órgãos? Sabe como é que são? Mas eu posso dizer como é que são. Os órgãos são eleitos. São Não é eleitos por um quem? homem Mas que sabe manda. Mas sabe quem é que os Não elege? é um Mas homem sabe que quem é que os manda. elege? Está a ver? Essa é que é a questão. Ninguém pergunta ao PCP se aquilo é um partido de um homem só que está há 16 anos a mandar sozinho, com um grupo de reumático absolutamente, à volta dele, e ninguém se preocupa com isso. Sabe porquê? Porque é o PCP. E tem gente nas relações, tem gente nas televisões, tem gente há muitos anos nos órgãos importantes do poder. O Comitê Central, no PCP, elege todos os órgãos e delegações regionais. No Chega, há eleições para todos os distritos. Mas o Comitê Central Para também é todos os eleito conselhos. por sua Sim, e nós vez. vimos como é eleito no último congresso. Vimos todos como é que foi eleito. É eleito com tudo com a mão no ar e com o papel assim para cima. Mas isso os senhores não perguntaram. Só Mas eu perguntaram ao pergunto, Chega. mas eu deixa-me só- volto a perguntar ao deixa-me só Chega. dizer Quando isto. tiver aqui o Jerónimo de Sousa, Não, mas é que perguntamos. todas as entrevistas que eu vou, como aquela que fui na RTP, eu disse assim ao Vítor que lá está, você já perguntou isto ao Jerónimo? Ele disse, não, mas vou perguntar. Que diabo, mas eu cheguei aqui há 3 anos, o Jerónimo anda aqui há 16 e nunca lhe perguntaram, nunca nenhum de vocês se lembrou assim. Meus caros, Não, eu quando estes senhores vejo, são eleitos num comitê eu quando central vejo que o senhor com 12 ou 13 tem pessoas. o Quer dizer, poder para decidir essas candidaturas, parece-me quase uma ditadura. mas não é, sabe? E vê até a diferença. Eu vou dizer qual é a diferença. No Chega elegemos distritais. No Bloco de Esquerda e no PCP, não. Mas vocês não perguntam nada à Catarina Martins sobre isso. No Chega, elege-se um presidente por diretas. Sabe o que é que são diretas? É os militantes todos saem de casa para votar. No Porto, em Braga, no Algarve. Não é como no PCP, que são eleitos braço no ar num comitê fechado. É de voto direto de todos os militantes. Eu tive um opositor que se candidatou contra mim, que no PCP já nem estava no partido, já tinha sido posto a andar. Eu ganhei. Ora, eu sou escolhido por diretos. O que é que querem mais democracia? É impossível haver mais democracia. O Chega e elege-me. Nós temos hoje cerca de 40 mil militantes que votam, que podem votar se quiserem, em eleições diretas. Depois, o Congresso mandatou-me a mim para escolher os candidatos. O Congresso, vocês estavam lá. São 500 delegados que votaram para escolher uma direção por voto secreto. Se isto não é democracia, eu não sei o que é democracia. Quer dizer, eu sou eleito por todos os militantes. Só eu e o Rui Rio é que somos eleitos por todos os militantes. Nos outros partidos não é assim. Nos outros partidos eles são eleitos em círculo fechado. Vimos na Iniciativa Liberal, os tipos são eleitos num congresso. No PCP são eleitos... no PS também. Sim, no PS tem primárias, é uma situação um bocado diferente. Mas tirando isso, o Bloco de Esquerda não é eleito em diretas, o PCP não é eleito em diretas, o PAN não é eleito em diretas, a IEL não é eleito em diretas e o PCP tem um Comitê Central que escolhe todos os órgãos. E os senhores perguntam-me a mim se eu não sou um ditador. Quando eu tive 5 eleições diretas nos últimos 2 anos, que diabo, e ganhei todas. Portanto, eu acho que temos que começar a ganhar. Eu sei que às vezes enfrentar de outra maneira, partidos se não há uma excessiva concentração de poderes numa só não há pessoa, nenhuma num concentração. partido chamado Chega. Não há nenhuma concentração. Há votos, há eleições diretas e as pessoas escolhem. Se houvesse concentração, não havia eleições diretas. Éramos escolhidos através de um Conselho Nacional. Eu acho que o maior ato de democracia é a cada 2 anos dizer-se aos militantes, meus amigos, escolham o vosso presidente. Todos se podem candidatar, como se viu agora. E reconhece que houve alguns erros de casting em algumas Claro. escolhas. Eu Por disse exemplo, isso. há pouco falávamos da vereadora de Moura que acabou por tornar-se independente sim, em mas rota eu de disse- colisão. Houve um vereador em Abrantes que resolveu fazer um acordo com o Bloco de Esquerda
para uma candidatura acima, Não local. traduz-se de uma candidatura a um órgão intermunicipal. Ou seja, apesar desse controle férreo da sua parte, depois as coisas não correm bem, porque não há articulação. É a prova de que se calhar não há um controle assim tão férreo. É a prova de que se calhar eu confio nas pessoas, que não há nenhum comitê central que investigue as famílias das pessoas. Talvez os senhores devessem ver isso, se é verdade ou não. Está a fazer essa acusação ao PCP? Não estou a fazer acusação, toda a gente sabe isso, não estou a fazer acusação nenhuma, os senhores também sabem, só que não querem publicar. Toda a gente sabe isso. Por amor de Deus, vocês vivem com o Partido Comunista há 46 anos. Não sou eu que vos estou a ensinar isso. Todos nós temos familiares que foram do Partido Comunista, amigos que foram do Partido Comunista. Aliás, temos muitos bloquistas que saíram do Partido Comunista e até escreveram livros sobre como é que aquilo funciona. Mas isso não interessa perguntar. Interessa perguntar ou chega a ser democrático ou menos democrático. Mas eu vou-lhe responder a isso. Tivemos erros de casting, mas sabe porquê? Porque fomos ao país todo. Sabe quantos candidatos teve a Iniciativa Liberal, o PAN, o CDS, etc. Sabe quantos teve? Teve menos de metade dos nossos. Porque nós arriscámos ir ao país todo. Quisemos ser nacionais verdadeiramente. Fomos a todo lado. Quando vai a todo lado, comete erros. Se o senhor um dia dirigir um jornal, tiver que contratar 1000 pessoas é uma coisa. E porquê quis ir a todo lado e não Porque quis é ser mais selecionar melhor as pessoas? Porque o país não é só Lisboa e Porto. Não é isso, não tem que ser só Lisboa e Porto. Não, mas tem que ser. Porque é que não selecionaram melhor as pessoas? Ouça, mas selecionar 40 mil pessoas não é fácil, como deve imaginar, não é? É o que eu lhe estou a dizer, se tiver que contratar 1000 pessoas para um jornal, vai ver que é difícil. Mas se tiver que contratar 40 mil, vai ver que é muito mais difícil. E talvez não consiga ver tudo, e vai cometer erros. Vai. Só Alguns candidatos não envergonharam. A mim, os meus nunca me envergonham. Eu estou com eles até ao fim e luto por eles até ao fim. O povo português não me envergonha, sabe? Eu sei que hoje as elites ganharam esta ideia de que há portugueses de primeira e de segunda. E há uns que são os portugueses que envergonham os outros e os portugueses que escrevem nos jornais e que são muito elitistas e intelectuais. Eu não vejo assim. Não é isso. A Assembleia da República é um sítio que deve ter as pessoas mais qualificadas. Não acho que seja, sabe? Não acho. Então deve ter quem? Eu acho que deve ter as pessoas que representem os portugueses. É isso que eu acho que é a diferença. Sabe, eu sou doutorado. Fui professor universitário, fui inspetor tributário, fui consultor, podiam dizer assim, muito qualificado, mas não é isso que me qualifica para ser representante dos portugueses. É as pessoas confiarem em mim, gostarem de mim, olharem para mim e sentirem que eu defendo os seus problemas. Para isso não é preciso ser doutor, nem engenheiro, nem qualificado. É preciso representar os portugueses. Então, e é isso que eu lhes peço. Então, fica olha, temos claro um exemplo. O Jerónimo de Sousa podemos esperar era operário fabril, sim. Então podemos esperar que realmente não vai voltar atrás na sua palavra de querer ministérios num eventual futuro governo do PSD. Não vamos voltar, e não tem a ver com qualificados, tem a ver com acharmos que é preciso reformas em determinadas áreas e que só os ministros do Chega é que o conseguem fazer. Eu vou-lhe dar um exemplo. A Segurança Social. O Chega quer fazer reformas na Segurança Social. Nós temos hoje um problema crónico de subsídio à dependência em algumas faixas de camadas da população. Nós não acreditamos que o PSD consiga fazer estas reformas. Por isso vamos exigir ministros nossos. E, portanto, o Governo deve ter pessoas qualificadas para poder fazer essas reformas. A Assembleia da República tem que ter pessoas que representem os portugueses. Os mais qualificados, os menos qualificados, os operários fabris, os cabeleireiros, os taxistas, os doutores, os engenheiros. Temos que ter um grupo multifacetado. Os homens e as mulheres. Olha, mulheres, dizia que o Chega era um partido de homens. Tivemos mais candidaturas de mulheres às autárquicas que a grande maioria dos partidos nacionais. Mas isso já não interessava. Interessava era saber se o de São Brás de Alportel nos envergonhava ou não. Mas, sabe, hoje há uma vantagem que não havia há 10 anos. É as redes sociais. E nós aí somos muito, muito, muito fortes. E os portugueses, quando os nossos militantes são atacados, às vezes vilmente, por parte de órgãos ou de outros políticos, hoje basta ir-lhes à noite ao Facebook e eles veem. Fala das redes sociais como se fosse assim um milagre, algo fantástico. É um milagre nós termos perdido o mainstream do controle da comunicação que havia em Portugal nos últimos anos, isso não tenha dúvidas disso. Mas as redes sociais não é comunicação social? Pois não, por isso mesmo, é que se fosse estávamos mal, é mesmo por não ser comunicação social que estamos bem, porque nos permite que haja hoje comunicação direta entre líderes políticos e eleitores, sem ter que passar pela edição de ninguém. E isso foi um passo muito importante. Sabe que o Chega deve o seu crescimento a muita coisa. Mas, vão-me desculpar, não vão levar a mal o que eu vou dizer, não foi certamente pelo público e pela Renascença que o Chega chegou à Assembleia da República. Nos anos 90, Aníbal Cavaco Silva já dizia que era muito bom a comunicação direta e por isso é que ele só dava entrevistas na televisão. Claro, mas o Aníbal Cavaco Silva foi aos telejornais principais, escreveu para os principais jornais... Já nessa altura ele dizia isso, da comunicação direta, e não havia redes sociais, e havia comunicação direta. E o Chega, quando se candidatou em 2019, não teve nada disso. Essa é que é a diferença. Nós podemos dar as voltas que quisermos. A comunicação é o que é. Os portugueses também já não são parvos e estão a ver o que está a acontecer pela Europa toda e pelo mundo todo. O que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu por todo lado. Hoje, nós temos, por alguma razão, o maior número de seguidores nas redes sociais, do Facebook e outras. Hoje, isso não é ridículo? Não. Hoje, uma notícia errada que não sobre nós, a uma determinada hora, é desmentida com o mesmo efeito à noite. De antes não era assim. Havia um poder todo de um lado e não havia o poder do outro. Muitos de vocês não gostam
Porque hoje temos esse poder. E há uns anos não tínhamos. Uma vez perguntaram porque é que o Manuel Monteiro não tinha sido eleito e o André Ventura foi. Sabem qual é a resposta? É redes sociais. É muito simples de perceber. É porque no tempo do PND não havia redes sociais. Olha, vamos avançar. É muito simples de perceber. Por favor, vamos avançar. Em relação à eutanásia, sendo André Ventura contra esta prática, dá a questão como perdida para o Chega? Acha que a futura composição parlamentar irá manter tudo na mesma, com uma provável maioria a fazer aprovar a legislação, ou não é bem assim? Não dou. Acho que é possível reverter a legislação. O Presidente da República teve um pouco de falta de coragem na forma como impediu que o diploma avançasse, porque arranjou ali problemas técnicos e jurídicos que, na verdade, nem foram muito bem explicados, na minha perspectiva, por parte do Presidente da República, e permitiu-se. Bom, a Assembleia da República é que cometeu ali erros de redação. Sim, na perspectiva do Presidente da República. Por acaso, desta última versão, acho que a questão nem era tanto aquela que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ali enviesou. Acho sim que havia ali uma questão que era a eutanásia, tal como está a ser proposta, não faz sentido, a meu ver, num país em que os cuidados paliativos não avançam, em que a luta contra o sofrimento não avança e em que o valor da vida é cada vez mais desprezado. Essa deve ser a razão de fundo. E o Presidente, se tivesse coragem política, fazia um veto político, não fazia um veto de secretaria. Como não o fez, deu margem para que na próxima legislatura isso venha a ser discutido. E, portanto, para lhe ser muito realista, acho que isto se mete assim. Se a esquerda tiver a maioria, acho que vai avançar a eutanásia, porque o Presidente ficará sem força para continuar a encontrar motivos técnicos ou jurídicos ou científicos para continuar a impedir. Se a direita vencer, apesar da divisão do Mas PSD... Rui Rio, por exemplo, é a favor. É isso que eu lhe ia dizer. Mas a maioria da bancada do PSD, pelo menos da anterior, não era. E viu-se isso na votação. Portanto, vai depender da votação no PSD, do número de votos no PSD. Se o Chega tiver a votação que se prevê e o PSD conseguir alargar um pouco o seu espectro parlamentar, para mais do que o Partido Socialista, duvido que a eutanásia ganhe a possibilidade de ser aprovada na próxima legislatura. Se me perguntar se eu acho que cedo ou tarde, quando a esquerda voltar, se voltar, será feita, acho que sim. Acho que a esquerda cedo ou tarde vai voltar com esta bandeira e vai continuar a insistir nela. Cabe-nos a nós mostrar que num tempo de pandemia faz não questão de que esta seja um tema de campanha eleitoral e que os programas eleitorais deviam incluir esta matéria. Não, acho que deve ser claro qual é a nossa posição. Eu penso que com o debate que houve nesta última legislatura, a maior parte dos portugueses já viram quais são as posições dos partidos. Como não parece, pelo menos aparentemente, que nenhum outro partido vai chegar à Assembleia da República dos novos ou de fora, penso que os portugueses hoje já conhecem a posição de todos. Então isso já facilita um pouco o debate. Em todo o caso, não me choca que isso venha à campanha eleitoral. A única questão aqui que me melindra é esta. Num momento de crise tão grande como aquela em que estamos, de encerramento de estabelecimentos ou de limitações, de restrições, de falta de crescimento económico, de casos gravíssimos de corrupção, eu não queria estar a perder muito tempo com a questão da eutanásia, porque ela não é porque ela não seja importante, pelo contrário, ela tem muita importância. Acho que já está esclarecida quais são as posições dos diversos partidos e acho que é um debate onde convinha haver um tempo próprio para ele. Nós defendemos por isso um referendo à morte medicamente assistida e aí os portugueses tinham um tempo com os senhores, com os eleitores, para podermos então debater isto, só isto, e não estar a pôr isto no meio de uma campanha eleitoral como se isto fosse política. A morte não deve ser parte do jogo político. E acho que a eutanásia merece um referendo. E acho que os portugueses devem poder discutir isso. E o Chega está disponível para que o PSD, o PS, todos, poder vir debater sobre isso. Se depender de nós e da nossa votação no Parlamento, a eutanásia não vai avançar em Portugal. Eu sinto por terminada esta edição do Hora da Verdade. Até à próxima semana.